Olá, bem-vindos ao Veio Aí Podcast Citadel. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E esse é um podcast do BDS News, que é o time por trás do banco de séries.com.br. Para você que ainda não nos conhece, nós temos dois podcasts, o BDS Cast e o Fast News. E a gente começou esse para falar exclusivamente de Citadel, nesse aqui, que é a nova série de espionagem dos irmãos russos para o Prime Video, que a gente já ama antes mesmo de ter estreado e que pode se tornar uma das melhores séries do ano. Então fica aí que a gente vai falar tudo sobre a nova série do Prime Video. Eu sou a Amanda. E eu sou o Tom, e nós vamos estar aqui todos os domingos comentando cada um dos 6 episódios da primeira temporada de Citadel. Isso, hoje a gente tá no episódio 0, que é uma espécie de pré-estreia, um aquecimento para essa super produção que estreia nessa sexta-feira, dia 28 de abril. Mas quanto essa data não chega, vamos falar tudo que a gente já sabe sobre a produção, as principais curiosidades, os bastidores e as informações que a gente tem sobre a história que, de uma maneira geral, ainda é bem misteriosa. Exato, e pra gente começar, a gente vai meio que usar o que a gente já teve aí de divulgado pelo Prime Video sobre a série, né? Que eles já divulgaram uma sinopse. Então a gente vai falar um pouco aqui pra gente meio que dar uma base ali do que realmente a série vai ser, do que a gente pode esperar para quando o primeiro episódio de fato sair. É isso aí. Então bora falar de sinopse. Tudo que você sabe é mentira. Essa é a premissa da série Citadel, que vai estar dividida em sua primeira temporada em 6 episódios lançados semanalmente, exceto os 2 primeiros, que vão ser lançados juntos na sexta, como eu falei. A história traz o Bernard Orlick, que é interpretado pelo Stanley Tucci, que você deve conhecer aí de O Diabo Veste Prada. Ele é um agente super secreto que é muito bom em tecnologia e ele está tentando ressuscitar uma agência de espionagem global chamada Citadel, que não respondia a nenhuma nação e que foi destruída por um poderoso sindicato rival de espiões chamado Mantícora. Para atingir esse objetivo, ele tem que persuadir 2 agentes que eram os melhores que tinha em Citadel, o Mason Kane, interpretado pelo Richard Madden, e a Nadia Sin, que é interpretada pela Priyanka Chopra. Os 2 ex-agentes têm que voltar ao trabalho eles têm que voltar ao trabalho para tentar, destruir a Mantícora. Só que tem um detalhe: eles tiveram suas memórias apagadas quando o Citadel foi destruída 8 anos antes e mal escaparam com suas vidas. E aí a gente já sabe no início do primeiro episódio que teve a queda de Citadel, que era essa organização que estavam aí os nossos protagonistas, graças à traição de um dos membros. Então alguém infiltrado ali dentro da própria organização acabou colocando em perigo ali. E a gente também sabe que 8 anos depois, o Mason Kane, que é o personagem do Richard Madden, tá vivendo numa vida totalmente diferente daquela que ele tinha antes. Ele vive em Oregon com a esposa e a filha, e ele não lembra de quem ele era antes do passado como agente secreto, até uma noite em que o personagem Bernard Orlick bate na porta dele, dizendo que ele precisa de ajuda para derrubar a Mantícora antes que eles criem uma nova ordem mundial, que deve ser aí essa grande premissa da primeira temporada, essa luta aí entre as duas agências. O Mason acaba descobrindo que a Nadia ainda está viva e os dois começam então uma viagem ao redor do mundo para tentar derrubar a Mantícora e desvendar o segredo do próprio passado dos dois. Será que já pode shippar? Eu já tô shippando, viu? A química é maravilhosa. Eu também achei muito, mas um casal de espião a gente fica meio assim, será que vai ser uma coisa meio senhor e senhora Smith Eu ali, sabia ou... que você ia citar eles. Essa é a minha preocupação, essa é a minha preocupação. E eu sou muito azarada com chip, mas assim, eu já aviso que shippei muita química entre os 2 atores. Bom, é isso que a gente sabe sobre a história em si, mas nós vamos trazer agora diversas curiosidades que a gente foi pesquisando aí,
e que foram sendo reveladas. Tem algumas tretas, viu, ao longo dos últimos meses. Mas, sem dúvida, a curiosidade principal, a mais importante de todas, é que o Prime Video já renovou a série para uma segunda temporada antes mesmo da estreia. O anúncio saiu no mês passado e só confirma aquilo que a gente, né, já suspeitava. Citadel é uma franquia de espionagem que veio para ficar. E se você tem dúvida que realmente veio para ficar, só a gente falando aqui de quanto a série acabou custando, quanto que assinaram ali a nota fiscal no final, foi mais de 300 mil. Não foi nem mil, foi 300 milhões de dólares, 300 mil é pouco. Então, desses 300 milhões, se você fizer as contas, equivale a 1,25 milhão por minuto de produção, considerando que a primeira temporada tem 6 episódios aí de mais ou menos 40 minutos cada. Onde que tira tanto dinheiro, gente? O custo dessa produção só fica atrás no Prime Video da série do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que custou aí mais de $1 bilhão. Bom, esse custo tão alto assim, ele tem uma justificativa. É porque a série foi praticamente toda regravada. Isso aconteceu porque os irmãos Russo, né, que são os produtores executivos da série, demitiram o showrunner Josh Applebaum, conhecido aí por produções como Missão Impossível, Protocolo Fantasma e os 2 filmes de As Tartarugas Ninjas. E aí eles reescreveram tudo e praticamente nada foi, né, aproveitado. Realmente, isso foi tudo reescrito porque, de acordo aí com alguns tabloides, aí, umas informações de bastidor, o que aconteceu foi que o Prime Video não se impressionou com o conteúdo que o Josh tinha desenvolvido. Os irmãos Russo, que estão na produção executiva, acabaram decidindo que eles precisavam desenvolver mais os personagens no começo da história, que ia de contraponto ao que estava sendo feito até o momento. E a maior parte das filmagens até ali foi realmente pro lixo, não usaram nada e acabaram dando um emprego de showrunner para uma nova pessoa, que é o David Will, que ele é conhecido pela série Hunters, que também é do Prime Video, né, que tem o Al Pacino, e com isso acabou meio que aumentando o que gera muito dinheiro para gastar, né, com a produção aí de Citadel. Exatamente. O orçamento original geral tinha, né? Eram $200 milhões. E as regravações aí acrescentam mais 100 milhões para essa conta, fechando em $300 milhões. E um dos motivos, provavelmente, aí é acúmulo de milhas, aí, muitas passagens aéreas, porque a primeira temporada a gente já sabe que vai se passar na Espanha, no Reino Unido, para ser mais exato, em Londres, e em Miami, nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Tá, a promessa do Prime Video é com que a audiência, de fato, viaje para todos os cantos do mundo com a série, e isso com certeza adiciona ali, né, no cachê, enfim, tudo na equipe. E o que a gente lembra muito aí de Sense8, essas produções que tem esse apelo global, acabam gastando muito. A gente sabe que é uma coisa, até influenciou a produção de Sense8, na verdade, né? A Netflix não tinha Uhum. tanto cacife igual a Prime Video tem, né? Eles têm o dinheiro do Amazon ali, mas de fato Exato. ainda continua sendo muita coisa. Falando aí em global, além da segunda temporada confirmada, Citadel já tem 3 spin-offs em desenvolvimento. A ideia do Prime é desenvolver uma forte franquia de espionagem global para bater de frente com 007. Olha que responsabilidade. Esses spin-offs se passarão na Índia, na Itália e no México, com seus respectivos idiomas locais e um cast original do local, regional. Eu achei isso muito interessante, viu? Porque às vezes a gente tem aquela série, se passa, por exemplo, no Japão e todo mundo fala inglês e a gente fica, ué, né? Então, dessa vez, vai valorizar aí, né, os talentos dos artistas locais. Acho isso muito legal. Também acho, inclusive é uma trend aí, porque o Apple TV já tá desenvolvendo também séries assim, teve Pachinko, que eles falavam coreano, japonês e Exato. inglês, de acordo com o lugar que eles estavam. Super apoio isso aí. E inclusive a versão indiana, né, desse spin-off, né, de Citadel, já terminaram as filmagens já no início desse ano, e ela vai contar a história da origem da personagem da Priyanka Chopra Jones, que é a Nadia. A produção vai ser estrelada pela Samantha Ruth Prabhu, que é uma das atrizes mais bem pagas do sul da Índia, e o Varun Dhawan, que é também um ator de Bollywood, assim como a Priyanka também já foi. A direção está a cargo de Reg DK, que eles são aí já conhecidos e familiarizados com o Prime Video, porque eles estavam responsáveis pela série indiana que teve a maior audiência, né, da história do Prime Video,
né, essa série regional chamada Farsi. É isso aí. Já sobre a versão italiana, ela começou a ser filmada em outubro de 2022 e terminou há algumas semanas. Essa produção é estrelada por uma atriz chamada Matilde De Angelis. A série é dirigida por Arnaldo Catinari, que é conhecido por Suburra, Sangue em Roma, da Netflix, né? Bem popular essa. E a série é escrita por Alessandro Fabri, da série 1994 e também da série O Processo. E todos os spin-offs, que é o que a gente já sabe, e ainda também o mexicano que ainda tá para se desenvolver, vão ser conectados com a série original. Não tem muito detalhes ainda de sinopse desses spin-offs, mas imagino que acabando a primeira temporada de Cidadel, a gente já tenha mais informação. E sobre a criação da série, os irmãos Russo que estão envolvidos, né? Eles deram uma entrevista para Total Film Magazine e eles afirmaram que essa série, né, esse novo universo, na verdade, ele é uma resposta à franquia James Bond, que eles são muito fãs. Então, eles falam que é só um detalhe, né, de que faz parte da carreira deles, da formação deles como envolvidos aí com produção cinematográfica. Eles amam James Bond, mas a ideia é que a Citadel se inspire nisso, mas não seja exatamente uma nova, não tem aquela mesma clima de 007. O Anthony Russo falou, abre aspas, nós somos os maiores fãs do James Bond, mas o nosso objetivo é tirar o que nós amamos desse gênero e colocar em outros projetos que vão nos surpreender. Nosso trabalho como contadores de história não seria trazer uma nova versão do James Bond, mas sim uma experiência totalmente nova que traga alegria e surpresa para as pessoas e eu espero que nós consigamos, fecha aspas. A gente também espera que eles consigam, né? Bom, o tour de divulgação já está a todo vapor. Ele começou na Índia, em Mumbai, né? Por causa da Priyanka Chopra, que ela é da Índia. E o evento não foi a estreia mundial, foi um screening assim especial para convidados. E no evento, o Richard Madden disse uma coisa muito legal sobre a co-estrela, a Priyanka. Ele disse que adorou trabalhar com ela todos os dias, porque ela fez ele se manter presente, que eles se preparam da melhor forma possível, que eles levam muito a sério o trabalho, e ele acha que às vezes ele analisa um pouco demais as coisas. Então que a Priyanka era ótima para trazer ele de volta ali, né, pro set, pro presente. Então, e ele falou que essa relação boa que eles têm, reflete também na relação que os personagens dos dois têm na série. Eu achei esse um comentário bem legal, esse reconhecimento, como um ajuda aí o outro, né? E a Priyanka também adicionou, né, ao que o Richard falou. Acho que os dois estavam meio que ali trocando elogios ali em meio aos convidados. E ela disse que por conta do roteiro ser cheio de camadas, né, e desses personagens serem tão complexos, a série também tem muita coisa acontecendo. A gente imagina aí pelo tamanho da temporada de 6 episódios, então ele deve ter muito para contar em pouco tempo. E a Priyanka falou que eles também se ajudam muito. E eles tentam, na verdade, não dificultar a vida um do outro, eles não se criticam, e eles meio que complementam ali o trabalho do outro, porque eles sabem que quando eles dedicam tempo para focar na relação deles, isso vai refletir nos personagens e vai trazer, na verdade, assim, não uma inovação, mas uma excelência para os personagens ali, vai adicionar à série como um todo. Sim, com certeza. A Priyanka, ela também falou, dos desafios, ela falou que a série foi fisicamente e mentalmente muito desgastante, né. As gravações ocorreram durante a pior parte da pandemia, da Covid-19, durante janeiro de 2021 a junho de 2022, então foi aí 1 ano e meio gravando. Então ela falou que o elenco tem muito ao que comemorar, né, que eles estão muito orgulhosos e que tem um senso de missão cumprida. E ela falou que o que ela mais gostou de fazer, né, foram as cenas de ação. Mas que também tem um lado muito humano dos personagens que isso é visto. Isso me faz lembrar, né, do showrunner que foi demitido, exatamente porque ele não trabalhou bem essa parte dos personagens, de aprofundar os personagens. Então, se a atriz está destacando esse lado humano, é porque realmente teve mudanças no roteiro que foram muito importantes para a história, né? Então, essa mudança de showrunner fez muito sentido. E falando sobre as cenas de ação que Amanda, a equipe de dublê que está envolvida na série é a mesma responsável pela franquia 007 e pelos filmes de Missão Impossível. Então, vamos dizer que são os tops ali de dublê de Hollywood, talvez.
se não os melhores, talvez entre os melhores, né, do que tem ali desse tipo de cena. Ah, com certeza, né, se você for parar pra pensar nas cenas desse tipo de filme, 007, Missão Impossível, elas são basicamente impossíveis, né, então com certeza uma equipe muito boa por trás. Eu vi uma entrevista dos irmãos Russo em que eles falam que ao longo da carreira deles, eles criaram laços, profissionais com os melhores profissionais, assim, do mercado. Então, né, dá para ver exatamente nisso, do tipo de equipe que eles conseguiram contratar, né, para Citadel. E uma última curiosidade, que para mim é uma das melhores, se não a melhor, é um ponto assim, muito positivo, que foi a igualdade no salário. Numa conversa recente que teve aí num evento da Amazon, a Priyanka revelou que ela e o Richard receberam o mesmo salário para trabalhar na série. E aí a atriz até ela falou que ela está na indústria há 22 anos como atriz, que ela já fez mais de 70 trabalhos e 2 séries de TV, e é a primeira vez em 22 anos que o parceiro dela, né, o ator principal com ela, e ela recebem aí o mesmo salário, que a gente sempre sabe, né, que costuma ter uma diferença aí bem discrepante, principalmente em Hollywood, nos salários de artistas, né, femininas em relação aos masculinos. Então eu achei muito bom que esse seja o primeiro caso de muitos de produções, né, que façam aí igualdade salarial entre suas estrelas, independente do gênero. Eu acho que eu fiquei chocado só dela ter falado isso, porque dá a impressão de que quando ela estava em Quântico, que ou ela ganhava menos que todo mundo, ou ela. Enfim, porque em Quântico ela era a estrela, né? Ela era a grande Aham. promessa do. A ABC divulgava tudo com a cara dela, não tinha cara de ninguém mais fora ela quando ela estava em Quântico. Então a gente realmente não sabe, né, o que acontece nos bastidores. Sim. Mas antes da gente continuar falando aí dos detalhes, a gente partir para o cast, falar um pouco mais de quem está envolvido na série, para quem ainda não sabe onde nos encontrar, quais são os canais de comunicação do Banco de Séries, Amanda? Bom, os nossos canais são, obviamente, o nosso site, bancodeséries.com.br. Nós temos um perfil no Instagram, Banco de Séries Oficial, 2 perfis no Twitter, o BDS News Oficial e o Banco de Séries. E também você pode interagir com a gente no canal do Telegram, é só buscar por BDS News Oficial R. Agora que você já sabe um pouquinho aí do contexto por trás de Citadel, algumas curiosidades, a gente vai falar também dos atores e de seus respectivos personagens que fazem essa história acontecer. Fala aí pra gente, Tom, um pouquinho sobre o Richard Madden. Pois é, o personagem do Richard é um dos protagonistas, justamente lá com a Priyanka, que, na verdade, o personagem dele oficialmente é o Mason Kane, que ele era um dos melhores espiões dessa agência que tinha só profissionais desse tipo, né, Citadel. Então, depois que a agência foi destruída, ele vive sobre uma outra identidade. Então, ele muda o nome dele para Kyle Conroy, que é um pai de família ali. Na verdade, ele é um treinador de futebol para crianças e tem uma esposa e uma filha. A única coisa que ele consegue se lembrar é de uma explosão em um trem e do rosto de uma parceira antiga que ele tinha, que no caso era a Nádia. A gente vê isso no trailer que tem. Eles focam bastante nessa explosão, né? Meio que ali na linha temporal é o divisor de águas ali para o que acontece. Uhum. E vale lembrar que o Richard já é conhecido por papéis de ação, que foi o protagonista David Budd na minissérie Segurança em Jogo, né? Que o título original é Bodyguard, na Netflix. E também como Icarus no filme do Marvel Os Eternos. Então isso é completamente assim, uma coisa que ele já tá familiarizado e tal. E faz muito sentido ter ele, acho que ele tá realmente ali, o casting foi muito bem feito. Sim, com certeza. Um ponto muito interessante sobre o Richard, teve uma entrevista que saiu ontem, se eu não me engano, sobre os irmãos Russo, em que eles falaram como eles descobriram, né, o trabalho do Richard Madden. Eles falaram que foi ao assistir Bodyguard, que eles entraram em contato com o ator na época. Eles fizeram uma reunião sobre a possibilidade dele ser o próximo James Bond. Só que aí, um tempo depois, Citadel recebeu o sinal verde do Prime Video. E aí eles ligaram de novo pro Richard e falaram assim: esquece o Bond, a gente tem o papel ideal para você. Ah, eu achei isso assim tão interessante, né? E novamente essa comparação com o 007, né? E Muito, aí ele muito ter interessante. escolhido, e ele ter, não sei se ele teve essa possibilidade de escolher, né? Mas entre o 007 e uma série que você não sabe se de fato vai emplacar,
Não sei qual que foi o pitch do Amazon pra ele, assim, mas é arriscado também, né? Porque o 007 é Ah, um com filme conhecido certeza. mundialmente há, sei lá, 50 anos mais. É, por aí. Mas apesar de que, se né, os irmãos Russo, que são alguns dos maiores diretores aí do mundo, virem e falam, olha, meu querido, esqueça o James Bond, que a gente tem algo melhor para você, né? Eu acho que eu talvez daria uma chance, eu não sei. Sabe que, falando, né, de todas essas obras que o Richard Madden fez, eu percebi que ele é um dos atores que eu mais assisti trabalhos dele. Nossa, eu lembro dele, ele fez o live action de Cinderela, por exemplo, ele fez um filme chamado Ibiza para Netflix, que eu também assisti. Eu vi o Richard em tudo que é lugar. Confesso que assim, um pequeno crush meu nele. E E engraçado agora. que você conhece muito do Richard em outras coisas, porque até então eu só conheci ele em uma coisa, que era em Game of Thrones. Ah, é verdade, Game of Thrones. No caso, eu nunca vi Game of Thrones. Fãs de Game of Thrones, abaixem a faca aí. Eu vi A Casa do Dragão, mas eu não vi Game of Thrones. E... Mas sim, ele muito, acho que foi o papel que realmente lançou ele foi Game of Thrones, né? Qual que era o nome do personagem dele mesmo? Era. Eu tô procurando aqui o nome do personagem dele, porque eu também não lembro. Acho que tem tanta gente em Game of Thrones que é difícil de lembrar, principalmente agora que acabou, né? E pra É, quem não lembra, ele interpretava o Robb, que eu sei que ele é da família isso, Stark, Robb mas ele era Stark, Robb né? Robb Stark. Stark. E Aham, ele morreu num episódio que eu sei que é um grande trauma pros fãs de Game of Thrones, que é aquele do casamento vermelho, alguma coisa assim, né? Uhum, Red Wedding. Eu acho que é é. isso. Eu sei que ele morre nesse episódio, eu já vi a cena. E eu quase comecei Game of Thrones por causa dele, mas eu falei, pra quê? Se ele vai morrer, né? Eu já sou trouxa com tanta série. Então eu pulei essa. Vamos passar então para a co-estrela, a Priyanka Chopra. Ela é uma atriz indiana que é considerada atualmente o maior sucesso que já saiu de Bollywood. Ela foi Miss Mundo e ela ficou popular nos Estados Unidos após o seu papel como Alex Parrish na série Quântico, que durou 3 temporadas, se eu não me engano, Quântico era da ABC. Ou era da ABC ou era da NBC? Era da Eu, ABC, eu lembro muito ABC. bem dessa aí. Uhum. Isso, eu assisti desde o pilot, eu adorava Quântico, nossa. Mas a série se perdeu um pouquinho na última temporada, mas isso é uma outra história. Mas essa produção, Quântico, foi uma mudança tão grande na carreira dela que a atriz até entrou na lista de 100 mulheres mais poderosas do mundo em 2017 pela Forbes. Sentiu o poder? Eu senti o poder daqui. A sua personagem é a Nadia Sin. Ela é uma espiã e ela é filha do ex-diretor de Citadel. E ela rapidamente subiu nos rankings aí da agência de espionagem por suas habilidades, não por nepotismo. Atualmente, após ela perder a memória, ela vive sob a identidade de Charlotte Vernon em Valência, na Espanha. Ela não tem nenhuma memória sobre o seu tempo como espiã, mas ela já viu o Mason Kane em um sonho, gente. Olha, viu um chip aí. Eu acho que, e ela sendo uma mulher e a gente ali, esse fato do nepotismo, de repente eles até abordem, né? Que acho que sempre Talvez. fica essa coisa assim, ela só entrou ali por conta de ter do pai dela ali. Será que eles vão. Eu espero que eles mostrem isso também na série, que ela de fato deve ter feito muito até chegar ali e tal, e eles explorem também esse tópico, né? Eu acho que Eu seria espero, é um tópico importante. interessante. Uhum. É possível, é. E seguindo com o Cash, já que a gente falou dos dois principais, um que também tá sempre ali, pelo menos a gente viu muito no. Já foi divulgado, é o Stanley Tucci, que ele é eternamente conhecido aí pelo papel dele em O Diabo Veste Prada. Nessa série ele interpreta o Bernard Orlick, que é um gênio da tecnologia, é o cérebro por trás de qualquer coisa da Citadel. E uma das invenções que ele teve, o que foi o que levou à criação da internet. Então, nesse mundo aí de Citadel, ele é um expoente, com certeza. Ele que começa ali no que a gente, desde quando a gente começa no, perdão, quando a gente acompanha o primeiro episódio, ele é quem vai procurar o Mason para destruir a Mantícora. E depois o Mason acaba indo atrás da Nadia para completar o trio. Então eles trabalham juntos. E a gente sabe pouquíssima coisa sobre o personagem, né, do Bernard. E como ele mesmo diz no trailer, ele não é confiável por ser um espião, portanto, a gente não sabe se ele é um vilão, se ele realmente está fazendo o bem ou o mal. Acho que volta um pouco lá naquele lema de Citadel que a gente falou no começo, né? Não parece ser uma série com muito, enfim, você nunca sabe, ele nunca tá com 100% de certeza no que é verdade, o que é mentira. Então o personagem dele deve ser bem dúbio nesse sentido aí.
Sim, talvez ele seja uma espécie de anti-herói. A minha aposta é que a gente vai confiar nele, e aí ele vai lá e mostrar que realmente, como ele mesmo disse, ele não deve ser confiável porque ele é um espião. Mas ele vai conquistar o nosso coraçãozinho e a gente vai quebrar a cara. Essa é a minha aposta, com certeza, em relação ao Bernard. E agora a gente vai falar da principal antagonista. É interpretada pela Leslie Manville. Ela é uma atriz que ela foi nomeada ao Oscar em 2018. Ela interpreta a Dahlia Archer. Os produtores escrevem a personagem como a grande vilã da história e que ela é o melhor tipo de vilã por ser a heroína de sua própria história. Archer é responsável por ter feito um dos agentes de Citadel mudar de lado, o que levou à destruição da agência. E ela tem um papel de muito poder, porque na história de Citadel, ela é a embaixadora do Reino Unido nos Estados Unidos, né? Então ela tem acesso a todas as pessoas poderosas e ela quer reescrever a ordem mundial. Como ela vai fazer isso? A gente não sabe. Não sabe. Eu sou um grande fã da Leslie. Pra quem tá ouvindo e não tá conseguindo visualizar, e a Leslie é uma atriz, se eu não me engano, ela é britânica. Eu já vi ela em muita coisa britânica. Ela tá numa série que eu amo, chamada Mom. E ela também tá aí. Eu lembro dela em alguns filmes aí de Hollywood, tipo a Malévola. É bem. E eu, assim, não lembro de ter visto ela numa coisa tão desse tipo, assim, séria, ação, esse tipo de coisa, mistério. Então acho que vai ser interessante ver ela nisso e como vilã também. Eu acho que. E parece que isso é uma coisa super importante, né? De estar uma vilã da história no meio de tudo isso é de fato chocante. Um outro personagem também de destaque é o Roland Moller, que é um ator dinamarquês, conhecido pelo filme Valhalla, a Lenda de Thor. Ele interpreta dois personagens, na verdade, Anders e David Silje. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque vem do norueguês e se pronuncia Cilha, na verdade. Isso, Cília, exatamente. É, Ai, gente, muito e difícil. não, mas a gente vai aprendendo aqui. Vamos Agora que. aprender. E por isso que a gente tá fazendo um aquecimento, né? A gente aprende os nomes, aprende tudo certinho. E que é um dos antagonistas. O que a gente sabe sobre o personagem, na dica de nada até agora. Então, na época que o ator foi anunciado, saiu a informação de que ele interpretaria Laszlo Mila, mas nós já sabemos que ocorreram algumas mudanças, né, na série. Então pode ser que o personagem também de fato tenha mudado. O Laszlo seria um dos principais agentes da Mantícora. Ele foi encarcerado em um centro de detenção da Citadel por vários anos. E o tempo todo que ele ficou preso, ele gastou o tempo pensando no homem responsável pela sua captura, que no caso era o Mason Kane, né, o personagem do Richard Madden. E agora libertado, o Laszlo teria como objetivo se vingar do Mason e derrubar a agência de uma vez por todas. Então fica aí a dúvida se de fato o personagem, independente do nome, vai seguir com esse plot, ou se a gente vai ter alguma diferença. Acho que só aí nos primeiros episódios pra gente de fato ter certeza. O trailer não entregou nada. Ele até aparece algumas vezes, mas não dá pra saber se só trocaram os nomes e vai seguir mais ou menos a mesma linha, né? Agora a gente tem 3 personagens misteriosos pra falar sobre. A gente realmente não sabe nada. Se você entrar no site do Prime Video e olhar a Citadel, lá tem os personagens e esses não mostram nenhum rosto. Tipo, tem a fotinho de cada um e é borrado. Eu achei muito legal, que mostra como se fosse um arquivo super secreto. O primeiro desses é interpretado pelo Ozzy Skilly. Esse ator, ele é mais conhecido por papéis como dublador, incluindo jogos da franquia do Jurassic World. Aí o personagem dele se chama Carter Spence, e a gente só sabe que ele faz parte aí do elenco regular de Citadel. Talvez ali não sei, é difícil de saber, porque Muito se foi difícil. anunciado como parte do elenco, eu fiquei pensando, será que é tipo um capanga, vai? Que sempre tem essas coisas de capanga, né? Tem uma pessoa Uhum. ali, daí tem alguém ali fazendo o serviço ali O sujo ali, ajudante. mas o ajudante, mas pode ser que não. Outro personagem misterioso é da Ashley, ela é uma atriz australiana nascida na Arábia Saudita. Seu papel mais conhecido foi como Pipa no filme The Goldfinch, e agora ela dá vida à personagem Abby Conroy, sem nenhuma informação revelada além do fato que ela é a esposa do Mason. Agora, se ela é de fato só a esposa dele, a gente também não sabe. Ela pode ser uma agente também infiltrada, pode ser tudo uma mentira. Quem sabe? Aí já Só são teorias, teorias da a gente veio para conspiração. deixar questionamento hoje, a gente não veio para responder nada, né?
Exatamente, é só dúvidas e dúvidas na cabeça dos nossos ouvintes. E a última personagem, ó, tudo da mesma família, interpretada por Kaitlyn Springall. Ela é uma atriz mirim conhecida pelo filme O Céu da Meia-Noite, e ela vai interpretar Hendrix Conroy, que é a filha do Mason, ou Kyle, que é como ele é conhecido, né, nesse tempo que ele tá sem memória, que é fruto do relacionamento, então, que ele teve após Citadel com a Abby, que é a personagem da Ashley Cummings. Então, é isso que a gente tem aí do elenco principal. E na semana passada, o Prime Video liberou um trailer de mais ou menos 2 minutos e um teaser que tem cerca de 1 minuto e conta com a dublagem em português, que por sinal eu gostei. Então agora a gente vai falar um pouquinho das nossas impressões sobre esse conteúdo. Eu gostei também da dublagem. Nesse trailer teaser, né? Não tenho certeza exatamente do que foi esse, mas a gente já vê que esse trem, que a gente sabe que teve a explosão, que eles perderam a memória, a gente de fato vê isso acontecendo ali por alguns segundos. A gente vê que a Nadia e o Mason estão no mesmo trem, a gente não sabe para onde eles estão indo, ou se é apenas uma emboscada, colocaram eles ali para que o acidente de fato acontecesse. E essa sequência, a gente sabe que depois que aconteceu o acidente, eles têm as memórias apagadas, né? Tem ali até pausei para ver, para tentar pegar alguma coisa assim, algum detalhe perdido ali, mas de fato eu não consegui achar nada, porque quando você assiste, você vê que o Mason tem uma maleta com algumas coisas. Então eu pausei ali, dei um zoom, investiguei. Então ele tem um passaporte Bem americano. agente, Bem adorei, muito agente, agente eu já fiz meu secreta. serviço de agente secreto já. E tem ali uma. Eu imagino, eu não tive 100% de certeza se era um anel ou se era uma aliança de fato de casamento. Parece ser uma aliança, um isqueiro, que eu também fiquei pensando muito, assim, por conta de ter aquela explosão. Pensei, será que aquela coisa ali, ele mesmo começou aquele fogo ali? Não sei. Uma pulseira de hospital que tinha o nome dele ali na pulseira do hospital e um cartão de visita. Ah, e nessa pulseira de hospital tem um nome de Kyle Conroy. Então tá com um nome ali que a gente sabe que é esse nome que ele tem depois que ele já tá ali tranquilo. É o nome que ele usa lá com a esposa e com a filha e tal. E o cartão de visita de um médico chamado Dr. Mauro Garibaldi, que ele atua tem até um nome e é onde ele trabalha, que é no Ospedale di Gravedona, que é um hospital que fica na província de Como, na Itália, e esse hospital de fato existe. Mas a gente já sabe que tem um spin-off na Itália, a gente já sabe dessa ligação, e só fica complicado saber se essa maleta estava antes do acidente, depois do acidente, se foi premeditado. Acho que isso ficou muito no ar para mim, assim, num primeiro momento. Eu também fiquei bem na dúvida, mas talvez, como tem esse spin-off, o personagem do Mason Kane possa aparecer, porque a gente sabe que os protagonistas são outros atores, mas talvez ele possa aparecer, né? Tem que ter alguma ligação, a gente que sabe que as coisas se conectam, que nem a versão indiana é para contar a história de origem da personagem da Priyanka Chopra, né? Então, quem sabe? Mistérios. Talvez sejam recordações que ele queira guardar da vida dele como Kyle Conroy. Pode ser isso, não sei, foi mais ou menos o que eu pensei. Em seguida, aparentemente a gente vê que o Kane, ele é o único que se lembra que ele era um espião, mas ele só lembra isso. E ele revela isso pra Naria, na cena que tá mostrando. E aí não demora muito para um homem não identificado aparecer e começar a atirar neles, que aí eles podem não lembrar de nada, mas eles lembram as técnicas ali para se defender, os golpes e tal. E aí corta para um helicóptero que leva eles para uma área no deserto, provavelmente ali ainda nos Estados Unidos, onde a gente encontra o personagem do Stanley Tucci, né, que é o Bernard, que revela, né, toda aquela, sabe aquela parte do primeiro episódio que dá aquele contexto, né? Então ele vai lá e senta e faz aquele monólogo sobre a importância de Citadel, né? Fala que a agência não tinha nenhuma ligação com nenhuma nação. E ele também revela que a agência foi destruída por causa de uma traição ali dentro da própria Citadel, e que eles precisam, que só restaram eles ali, né? O Bernard, apesar de que eu acho que vai aparecer mais gente, mas o Bernard, o Mason e a Naria, e que eles precisam reconstruir a agência e, né, parar o inimigo. E pegando um gancho aí
coisa de fato da traição que aconteceu. Na cena seguinte, na mini cena, né? Porque é tudo muito curto ali, muito pequeno. A gente vê a Dahlia Archer, então que ela é apresentada como embaixadora britânica para os Estados Unidos. E ela fala que é uma questão de tempo. Esse é um diálogo muito curto. Eu não consegui ligar nada exatamente ali. Tempo para quê exatamente? Então a gente só sabe que, como todos os vilões ali, eles querem mudar a ordem mundial, né? É isso que fala. Dos plots principais é dessa nova ordem mundial. A gente não sabe se ela realmente está encabeçando isso. Então, acho que foi muito pouco para a gente julgar, mas eu arriscaria que ela está envolvida com, na verdade, não só o que a gente já tem aí de concreto, mas coisas muito maiores, dependendo aí da situação. Ah, com certeza. Tem muito rápido uma cena que mostra ogivas nucleares. Então, e tem um teaserzinho no Instagram, Citadel tem um Instagram que é @CitadelOnPrime, para quem quiser conferir, com bastante coisa, dá para ver que eles investiram muito na parte das redes sociais, em que ela fala que ela precisa das senhas, né, dos códigos para acionar armas nucleares. Então, talvez essa nova ordem mundial inclua um apocalipse nuclear, uma coisa meio, deixa eu ver, The 100, quem sabe, não sei. Eu pensei nisso, mostrou muito rapidinho. No finzinho ali do teaser, nós também temos uma fala do Bernard, que é: vocês precisam se lembrar do passado para salvar o futuro. E depois corta para um homem que, aparentemente, ele é o responsável por ter atacado a Citadel. E depois, em seguida, tem a Nari, sabe aquelas falas que todo teaser tem, que é meio que para falar com a audiência, a Nari diz: você está pronto? No caso ali, dentro da série, ela está querendo falar, né, de começar essa missão ao redor do mundo para parar a Mantícora, mas também é tipo: você está pronto para Citadel, você está pronto para essa série? Então fica aí a pergunta para você, nosso ouvinte: você está pronto para o início dessa franquia? Eu tô. Eu tô pronto também. Tem uma. E teve também uma ceninha, só pra gente terminar essa. Porque foi realmente muito curto, não deve ter mais que 2 minutos, vai. Que a Nádia fala que ela tem um segredo. E ela até fala assim: ele não pode descobrir. E também é uma cena curta, mas de fato a gente não sabe qual o segredo e para quem não pode descobrir. Mas eu tô pronto pra descobrir. Não sei se a gente vai descobrir logo de cara. Eu acho que a gente não vai descobrir nada logo de cara. Talvez ele. Se eu pensar bem na ordem que as novas séries estão tendo e tal, pode ser que esteja uns tiros aí, porrada e bomba em alguns episódios durante a temporada. A temporada é super curta, mas assim, pode ser que tenha alguma coisa assim, uma bomba no segundo ou terceiro, uma bomba no quarto ou no quinto, e daí termine ali em ascendência ali. Mas E o que fica também pra gente será que Citadel vai bater de frente com o 007? Será que vai se distinguir? Pelo que a gente comentou aqui dos irmãos Russo, eu imagino que eles vão usar algumas coisas ali que o telespectador já tá meio acostumado a ver nesse gênero, mas colocar o lado mais humano, né, que é a preocupação. Então, é meio que a gente já tem a receita já que eles usaram, e eu acho que deve dar muito certo. Eu também acho que vai dar muito certo, mas eu acho que uma comparação com o 007, ela não é, primeiro, nem justa, porque é uma equipe, assim, é uma franquia que tem, assim, muita história, é clássico, né, e tem gerações de fãs, e também eu acho que ninguém quer ser o segundo, o novo 007, ou qualquer outra franquia famosa, você quer ser o primeiro, então, para que no futuro alguém pergunte: será que vai bater de frente com o Citadel? Logo, assim, acho que é muito mais interessante. Acho que a gente está diante de uma série, de uma franquia que vai revolucionar produções assim desse gênero de espionagem, porque é algo numa escala muito grande, né? Uma escala literalmente global. Então, as minhas expectativas estão altíssimas. Eu lembro que eu vi esse trailer no mesmo dia que eu vi The Night Agent, da Netflix, que eu já panfletei para tudo que é lado, e eu lembro que eu gostei muito dos dois. Eu fiquei triste quando eu vi que ia demorar tanto para estrear, porque faz mais de mês, né, que eu vi o trailer. Então, assim, as duas séries, eu tava no hype. The Night Agents eu tava certa sobre, e espero estar certa sobre Citadel. E se A for gente uma quer bomba, hit. a gente Quer quer hit. E hit. se for uma bomba,
Bom, de qualquer jeito estaremos aqui a temporada toda, nem que seja pra falar Estaremos, mal. estaremos. Já assisti tanta bomba, se for uma bomba vai ser Exatamente. só uma a mais na minha É mais carreira, né, então uma, é só mais uma. É isso. Mais algum comentário, Tom, sobre não, tudo eu o que a acho que gente só viu? essa animação mesmo, a gente tá muito confiante, e eu acho que a gente acho que essas conversas servem para dar uma animada, porque a gente fica mais intrigado, né, do que ver. Acho que você vê um trailer, um teaser e de repente comentar sobre aquilo gera um interesse maior, eu acho, de ver a série. E eu acho que só eu acho que a gente tá aí, se for para deixar minha opinião final, aí eu acho que a gente vai ser muito bem servido aí. Posso pagar a minha língua, mas a gente vai estar muito bem servido aí nas próximas semanas. Uhum. Se for uma bomba, é uma bomba de 300 milhões de dólares. E o Prime Video e o Jeff Bezos que lutem. Uhum. Mas a gente também, porque a gente vai ter que assistir. Bom, a nossa pré-estreia ela tá chegando ao fim. Esperamos que você que está aí nos ouvindo, se estava em dúvida se deveria dar uma chance ou não a Citadel, agora tenha decidido pelo menos ver o episódio piloto, né, para sentir como é que é essa franquia de espionagem, que promete muito para séries desse gênero e vamos ver se entrega, né? E aí, se você já estava animado com Citadel, a gente espera que esse episódio do podcast tenha aumentado o hype para a estreia, né, que acontece na próxima sexta-feira. Eu e a Amanda voltamos no próximo domingo para falar sobre os episódios 1 e 2 de Citadel, onde a gente vai trazer teorias, discussões sobre as melhores cenas, também eleger as melhores atuações e os momentos mais chocantes e tentar entender tudo junto com vocês, né? Exatamente. Você pode marcar esse episódio do Veio Aí Podcast no site do BDS. É só colocar o nome lá na barra de pesquisa. Se quiser, adicione na grade para não perder nenhum novo episódio. E aproveita também para deixar o seu comentário sobre o que você achou sobre esse novo podcast que a gente está trazendo e as suas expectativas para a primeira temporada de Citadel. E é isso aí, eu sou o Tom e a gente se vê em breve. Até, tchau, tchau. Obrigada, Tom. Tchau, tchau.